Olá, tudo bem? Hoje nós estamos de volta aqui com o programa Pontuando para falar de um assunto que eu particularmente acho muito em voga, um assunto bastante atual e, vamos dizer assim, ele é um assunto que está no centro das nossas vidas hoje em dia. Porque eu costumo dizer o seguinte, há uns tempos atrás, nós tínhamos a internet e a nossa vida. Aí muitas pessoas eram ligadas nas comunicações de TV e rádio, a TV era bastante central, todos os lugares que você fosse estavam ligados TVs, você estava vendo programas das principais emissoras, redes e tal, né? Tá Vênus platinada para todas as outras, que são todas elas com nível nacional. Os jornais eram jornais, jornais das TVs eram jornais assim, muito disputados e tinham bastante espectadores, etc. A evolução foi se dando, né? E hoje a gente percebe que o mundo foi para dentro da internet. Em alguns lugares isso esteve mais avançado e o resto do mundo foi sendo puxado a reboque. Veja bem, é claro que existem lugares de exclusão, né? Lugares onde você não tinha a internet ou ainda não tem a internet, a bem da verdade, de uma maneira total, todos os dias, no dia a dia. Mas até mesmo esses lugares indiretamente sofrem influência dessa convivência diuturna com a internet. A internet é 24 horas, 365 dias por ano, não tem como parar, mesmo que alguns autores, blogueiros, portais, youtubers, emissoras e noticiosos que não são necessariamente emissoras, que estão na internet, mesmo que eles não estejam todos os dias, que de repente alguns folgam pelo menos no domingo, mas se você for caminhar no domingo, no sábado, você tem sempre notícias quando eles não editam cortes no YouTube, quando eles não projetam publicações que vão sair no domingo e no sábado, porque são programadas para isso. O que acontece? Nós hoje em dia, eu costumo dizer, estou dizendo atualmente, uma impressão minha, obviamente, mas que nós não temos a internet, nós vivemos na internet. E mesmo aqueles que não estão tão acostumados, indiretamente recebem os fluxos disso, porque está no dia a dia das pessoas. Então, eu fiz um vídeo chamado O Império dos Influencers, mas ele podia também chamar o Império dos Influencers e da Manipulação. Mas olha bem, influenciadores não são apenas pessoas que estão ali para exercer um poder ou para ganhar likes. Tem muitos que estão ali com a intenção de trazer alguma coisa. Por exemplo, eu não tenho a pretensão de ser um influencer, mas gostaria que o meu canal fosse bastante assistido, porque eu quero dar a minha contribuição. Eu gostaria de trazer à baila alguns assuntos, por exemplo, como esse, e que as pessoas ouvissem. Se eu fosse uma referência, né, seria ótimo para mim. Aproveitando, deixa seu like, deixa seu comentário. O seu comentário provoca engajamento. Compartilhe o vídeo, porque o assunto é central. E assine o nosso canal se você for novo por aqui, aperte o sininho para você ser avisado todas as vezes que nós colocarmos vídeos novos. E eu procuro colocar os vídeos sobre os mais diversos assuntos, mas todos os assuntos que são bastante presentes no nosso dia a dia. O mundo hoje em dia, até porque nós estamos na internet, né? A gente ouve todas as evoluções, mesmo que você seja uma pessoa que trafega ali e vê aquele burburinho da internet. Às vezes, de repente, você não entende as notícias porque elas não dizem respeito ao seu dia a dia, ou elas são matérias econômicas, políticas, da geopolítica,
ou de fatos e acontecimentos específicos de áreas que chamam a atenção, pode ser da área médica, biomédica, química, de remédios, de geopolítica, de política externa, de política de países, de trânsito de pessoas. Ainda que isso não seja o seu dia a dia, o seu métier, você recebe eflúvios dessas publicações. E os influencers conseguem, alguns têm 40 milhões de seguidores, né? Muitos seguidores, os seguidores deles acabam indiretamente passando as notícias, elas chegam até você, mesmo que você não faça parte daquele círculo, exceto se você fizer parte de uma bolha hermeticamente fechada, mas você esteja atuante. Então, mensagens que chegam até você daquele mesmo centro, ele chega com outro tipo de informação. Mas tirando isso aí, de qualquer maneira, ainda assim, com outra informação você ainda está associado e ligado àqueles temas. Então, o princípio, o primeiro das resenhas que eu vou fazer aqui é o Império dos Influencers. Esse texto é um texto pesquisado, que eu pesquisei em chatbots, alguns chatbots, alguns documentos e tal. Evitei documentos assim inteiros de um determinado lugar, para que a gente tenha assim, um posicionamento mais diversificado. Coloquei coisas minhas, fiz pesquisas por fora. Vou falar também sobre o Império da Manipulação, que é um livro de um determinado autor. Vou falar do livro do Noam Chomsky, também, 2 autores. E depois no final tem uma outra conclusão, que é uma proposta minha, um chatbot. E essa proposta ele deu prosseguimento nas falas e chegou e deu uma conclusão que não é necessariamente a minha, nem a sua, mas assim, uma coisa assim diversificada no sentido de ser mais aberta, né? Que possa ter a minha, a sua opinião, ou a opinião que nós nem estaríamos esperando. Bom, vamos lá. Então, olha bem, nós vivemos na era dos influencers ou influenciadores. Já de princípio eu vou dizer o seguinte: influenciadores não é necessariamente uma coisa ruim. Porém, dado a quantidade de influências que estão aparecendo sobre os mais diversos assuntos, sempre perseguindo likes e com aqueles títulos bombásticos nas suas publicações, seja de blog, seja de vídeo, seja no Instagram, seja no TikTok, seja no YouTube, devido à quantidade que tem, é importante nós olharmos isso aí, mas eu vou fazer um adendo mais no final, explicando que existem influenciadores que são pessoas que não estão em busca do like. Vamos prosseguir. Quem que são os influencers a princípio? De uma maneira não pré-julgada. São indivíduos que, por meio das redes sociais, acumulam seguidores por algum motivo e passam a exercer um certo poder. Esse poder é um poder significativo sobre as opiniões, comportamentos e até decisões de consumo. Então, a característica do influencer é mais um cara que concentra em si a atenção, de forma que muitos deles podem vender marcas ou trabalhar com as suas próprias marcas, ou trabalhar vendendo o seu horário de informação através de Pix e depósitos em Pix, ou então através do Catarse, ou através de Apoia-se, vendendo assinaturas, né? Bom, então, em tese, de uma maneira genérica, seria isso aí. Esse fenômeno, muitas vezes chamado de império dos influencers, né, reflete uma transformação profunda na maneira como a informação é transmitida e como as identidades são construídas no mundo digital. Isso é que é importante. Eu não estou falando das más ou boas identidades, eu estou falando das identidades. Autores, por exemplo, como Byung Chul Han e Zygmunt Bauman, Guy Debord e agora também o Noam Chomsky, que andou dando uns pitacos nisso aí, já discutiram em suas obras inteiras, várias obras, aspectos que ajudam a entender esse fenômeno: a sociedade do espetáculo, por exemplo, que é do Guy Debord, a liquidez das relações, que é do Zygmunt Bauman, a economia de atenção do Byung Chul Han. Cada um deles explora mais ou menos temas similares com atenções em segmentos.
Sociedade de Espetáculo já é mais o Guy Debord, que é onde você faz vídeos e mostra a sua vida, como você convive, como você se veste, como você está naquele dia, devassando a sua vida por um motivo, para ser influência, para ser alguma coisa. A liquidez das relações, onde você tem você veicula as coisas muito rapidamente e aquelas informações vão mudando de sentido, aquele ali já vai perdendo, já vai saindo de moda, vai no pico da moda, sai, desce, então, quer dizer, são relações fluidas com as coisas, com o consumo, com as ideias, com as pessoas. E a economia da atenção, que é mais a coisa do influencer mesmo, que ele está o tempo todo lançando às vezes até factoides, mas assim, ideias bombásticas e chamando a atenção, de forma que você esteja o tempo todo atento ali, e ele toda hora te manda uma notícia, ou as redes te mandam notícias para que você vá atrás das páginas, e ali é onde eles vendem aquelas páginas e fazem aquela amarração nas redes com os seus contatos, né, a sua forma de chegar até você, através de palavras, através da análise da sua personalidade, análise de tudo que você gosta, e vive rodeando você, para você estar o tempo todo atento às coisas que eles querem vender de acordo com os seus gostos prioritários, vamos dizer assim. Então, neste texto, nós vamos explorar como que os influencers moldam diferentes áreas da vida social, para bem e para mal, tá? E também vamos estudar como que às vezes esses influencers, essas páginas, elas fazem com que nós corremos o risco de desinformação, e também os perigos de uma cultura baseada em coisas muito superficiais. Porque, por exemplo, tem assuntos que você já está exausto de ler sobre aqueles assuntos, sempre aparece uma notícia, agora vai acontecer isso assim, assim. Então sempre são notícias bombásticas, e quando você vê o vídeo não aconteceu nada, mas ele chamou a atenção de você, ele te prendeu ali, ele sabe falar, ele é articulado, e amanhã você vai ver, é como se ele estivesse assim, te dando um doce, cada dia ele te dá um pedacinho e tal. Então essa seria a economia da atenção. E isso aí por quê? Porque você é um consumidor, né? Você está consumindo ideias, você está consumindo comportamentos, você está consumindo objetos, você está consumindo até cultura, né? Até filosofia. Você é um consumidor e ele está te vendendo alguma coisa. Quando ele não te vende ali através de um Pix, ou através de um Apoia-se, ou através de um Catarse, ou através de um patrocinador, e o patrocinador quer vender o produto para você, de alguma forma a economia de atenção está tentando ocupar o seu tempo com olhar para ele, para que você compartilhe aquilo, para que você esteja sempre ligado nas informações que ele te traz. Então, a economia da atenção, que é um conceito desenvolvido por dois autores, o Herbert Simon e o Tim Will, explica por que esses indivíduos ganham tanto espaço em um mundo saturado de informações. Quem consegue capturar o olhar do público domina o jogo, e essa que é a ideia. Isso se reflete em números impressionantes. O único post de uma celebridade digital, por exemplo, como Kylie Jenner, acho que é assim que fala, Kylie Jenner ou Kylie, não sei, mas eu acho que é Kylie Jenner, maternidade, mudanças do corpo, assédio dos paparazzi, marca de cosmético, que é o que ela mexe. Um único post dessa moça pode valer milhões em vendas para uma determinada marca, por exemplo, para a marca dela de cosméticos, ou para outra marcas correlatas que faço ali trabalho junto com ela. Outros exemplos, a Chiara Ferragni, que é uma empreendedora, ela é uma blogueira, acho que ela é design italiana, ela é uma blogueira de moda que se tornou milionária transformando seu estilo de vida em negócio, quer dizer, ela está o tempo todo ali como influencer, mostrando os formatos, escrevendo os textos sobre design, sobre interiores, sobre as últimas modas. Eu não sei exatamente, eu não conheço o trabalho dela, mas ele exemplificou aqui na pesquisa que eu fiz. O próprio Felipe Neto, que nós já conhecemos, que começou com vídeos de humor, mais para jovem, numa certa linha, uma linha jovem e tal. Hoje ele partiu para os debates políticos, ele consegue ser um influencer, ele trocou de postura política, ele hoje é quase um ativista, mas ele continua sendo um influencer. Ele é um dos primeiros caras que ficou milionário logo no início com a internet e tal, coisa que hoje em dia já está mais difícil, porque o mercado está disputado, mas ele ainda consegue ser, ele tem um nome
O irmão dele também entrou aí fazendo, tem até revistinha e tal. Então, áreas da vida social impactadas pelos influencers. Os influencers não se limitam a vender produtos, eles moldam comportamentos, eles moldam opiniões políticas, hábitos de saúde, até relações interpessoais. E uma outra coisa que aparece também, hoje em dia está tendo muito chamarisco, são as pessoas que trabalham as opiniões da geopolítica, as questões de econômicas no mundo. Tem alguns analistas que não chegam a ser influencers, mas são balizas para outros canais que querem trazer uma informação, e são opiniões ligadas à economia política. E então é uma coisa assim bem geral. A primeira coisa que nós vamos analisar aqui é o consumo da moda. A indústria da moda foi uma das primeiras que abraçou os influencers. Hoje muitos jovens compram roupas, acessórios, apenas porque alguns ídolos digitais usam. E o mais interessante é que essa moda cai e de repente aparece outra, né? Como o Guy Debord, por exemplo, um dos autores, apontou na Sociedade do Espetáculo, que é um livro que ele escreveu em 1967, já falando das redes de TV, os filmes, as novelas e tal, que influenciavam as pessoas, que era aquele negócio do lugar maravilhoso, da moda maravilhosa, do jet set, aquela coisa. Ele já escreveu naquela época a Sociedade do Espetáculo. Nós vivemos uma sociedade onde as imagens valem mais que a realidade. Então, começaram a aparecer revistas nessas épocas aí, nas épocas para trás, que pegavam só algumas pessoas que eram celebridades, que tinham casas não sei aonde, ou que iam passar fim de semana numa ilha e tal. Isso tudo vendia muito espaço publicitário, chamava muita atenção. Essa coisa hoje está dentro da internet. Tem também a questão da política e do ativismo, né? Influências como Natalie Neri, que ela trabalha mais a beleza além da estética, e o Pablo Marçal, o indefectível Pablo Marçal, que começou com um curso de desenvolvimento pessoal e agora ele foi mudando, já andou mexendo com comprar, fazer casas na África, uma opção de coisa, e depois entrou na política. Eles misturam discursos, esses dois aí, a Natalie Neri e esse Marçal, misturam discursos políticos com entretenimento, muitas vezes simplificando debates complexos. Eu não conheço a Natalie Neri, eu andei pesquisando sobre ela aí, mas não assisti vídeos, não acompanhei. É o que tudo indica, ela parte um pouco para esses posicionamentos políticos, não sei dizer de que vertente que ela é, mas parece que a vontade dela mesmo é influenciar mais assim no estilo, né? E faz parte do estilo, de repente, você ter posições políticas. O Marçal já é um cara que quer conquistar espaço a qualquer custo. Eu considero ele um picareta, mas isso é opinião minha. Muito bem. E tanto uma como outra, de acordo com a pesquisa, eles simplificam coisas que são complexas. E quando você simplifica coisas que são complexas, acontece um fenômeno muito ruim, que é quando você pega uma coisa que tem vários desdobramentos e coloca como se a coisa fosse linear, a maioria entende, né? A maioria é mediana, né? Abaixo da maioria não compreende, mas entende aquilo e aceita. E você não consegue argumentar mais para poder enriquecer aquele debate. Então eles ganham na mediocridade, eles ganham na simplicidade. A mediocridade seria até chamar as pessoas de idiotas, né? Claro que tem os idiotas também, mas de certa maneira os medianos, né, e até os medíocres e os imbecis, eles são pessoas que às vezes estão idiotizadas ou sem tempo de pensar um pouquinho, mas mesmo essas pessoas às vezes elas não são permeáveis à argumentação, o que poderia desmentir aquela bobagem que eles falaram de maneira linear e mostrar a complexidade do tema. Então eles ganham muitos adeptos porque a maioria das pessoas são desavisadas, a maioria é mediana, a maioria, uma boa parte é medíocre, outra parte é idiota mesmo. Então vá aceitando aquilo, né? E o Zygmunt Bauman, em Modernidade Líquida, que ele lançou, num título que ele lançou no ano de 2000, ele já alertava para o risco de opiniões superficiais substituírem análises profundas, né? No âmbito da saúde e bem-estar também, a disseminação de dietas milagrosas, tratamentos não comprovados por influencers fitness, pode ser perigosa. Se você procurar alguma coisa, por exemplo, assim,
creme para tirar mancha. Você procurou uma vez, vai aparecer 500, aí aparece um vídeo, alguém explicando. A indústria farmacêutica não quer que você saiba disso, mas isso aqui é milagroso, que é isso, que é aquilo. Aí ele ganha uma porção de like, ganha dinheiro e você fica com aquela porcaria. E quantas vezes o nego não empenha cartão de crédito para comprar aquelas porcarias sem ser uma coisa que ele possa referenciar na medicina, com um médico, com alguém de responsabilidade. Quer dizer, isso é muito perigoso, né? Principalmente bem-estar, faça isso, use vinagre para curar não sei o quê, use azeite para fazer não sei das quantas, e nada disso necessariamente funciona. Em 2020, a BBC investigou como falsos especialistas promoviam detox sem base científica, ou seja, você tomar um detox para desintoxicar o organismo, colocando a vida das pessoas em risco. Tem também o pessoal dos relacionamentos e da autoajuda, né? Que são os coachings, os gurus de relacionamento, como por exemplo um tal aí de Enrico Cardoso, ator e modelo, que vendem fórmulas prontas para o amor. Esse Enrico Cardoso, inclusive, ele é um cara assim, esquisitão, um louro assim, magrinho e tal, mas ele vende fórmulas prontas para o amor, muitas vezes reforçando estereótipos tóxicos para as pessoas, né? Como age assim que as mulheres vão achar você irresistível, a mulher age assim que vamos achar irresistível. Isso são bobagens que só funcionam no canal deles, porque eles conseguem mesmerizar as pessoas. Bom, os perigos da desinformação é a falta de fidelidade com a verdade. Um dos maiores problemas do império dos influencers é a facilidade com que informações falsas e distorcidas se espalham. Alguns riscos incluem fake news e teorias da conspiração, por exemplo. No caso da pandemia, muitos influencers anti-vacina espalharam desinformação, dificultando os esforços de saúde pública. E muitos influencers eram, inclusive, alguns deles se diziam médicos, né? Teve um lá que fez até uma observação lá que eu consulto mais de 600 pacientes por mês. Eu digo para você que isso assim acontece, isso assim não acontece. Aí quase que eu escrevi lá para ele, lá não adiantou nada porque ele não deve ter lido, né? E também ele não se interessa por oposição. Eu escrevi lá, se você atende 600 pacientes do mundo, você não é um cara que está dentro de uma pesquisa. Pesquisa tem que ser uma coisa controlada, tem que ter um espaço amostral, tem que ter duplo cego, tem que ter gente que recebe placebo, outro que recebe um remédio, para você poder distinguir, fazer uma diferenciação daquilo que o remédio é capaz de fazer. Então você está falando da boca para fora, você não pode dar esse depoimento sendo um médico. Eu até desconfio que aquele cara não era. Autores como Yuval Harari, por exemplo, alertam que na era digital mentiras se espalham mais rápido que os fatos. E o mais interessante, isso aí é uma desculpa, o mais interessante, isso é um comentário meu, é que as mentiras elas se sobrepõem aos fatos. A máxima de que basta repetir uma mentira para que ela se torne verdade, mentira N vezes, é uma das regras estratégicas de propaganda política, por exemplo, usada pelo nazista Joseph Goebbels. E as fake news ela vem com intensidade, ela vem com multiplicidade de canais de espalhamento e intencionalidade, ela vem com intenção. Ela não vem à toa, ela se sabe uma mentira e ela vem intencionada para te provocar. Ela vem de maneira simples, direta e em muitos canais ao mesmo tempo. E muitas vezes, para que você acredite. Já o fato verdadeiro, ele está desavisado, ele vem sem intenção de se fixar, ele apenas quer informar, justifica com argumentos, mas ele é vencido pela desinformação, que se fixa temporariamente, mas que não tem tolerância de tempo para ouvir os argumentos contrários que justificariam que aquilo ali é uma desinformação. Então, a mentira se sobrepõe à verdade. Por isso que hoje em dia nós estamos no tal da pós-verdade, que algumas coisas que são tomadas de uma certa forma por uma maioria e batida toda a vida aquela mesma informação, elas acabam virando a verdade a respeito daquele fato, sendo que aquilo não aconteceu. Então, por isso que hoje em dia se cunharam esse termo pós-verdade, porque não necessariamente aquilo que você está levando em consideração, que fez a sua cabeça, que fez você tomar uma atitude em prol de alguma coisa, é uma verdade. Mas ela ficou sendo como verdade porque alguém quis assim e conseguiu conquistar a maioria das mentes que não foram lá argumentar. Aqueles que percebem que aquilo ali é inverídico não tem força para virar coisa, porque eles usam de argumento, que é onde as pessoas não têm tempo, paciência de tempo para ouvir, para desconstruir aquilo. Então isso é muito perigoso.
Superficialidade e cultura do like. O Byung-Chul Han argumenta que a busca por likes e validação virtual leva a uma sociedade narcísica, onde as relações perdem profundidade. As pessoas querem ser olhadas, desejadas, copiadas, enaltecidas. Às vezes elas não são nada daquilo, mas está ali alimentando um complexo narcísico. Exploração de publicidade enganosa. Muitos influencers promovem produtos sem revelar que são patrocinados por aqueles produtos. Então eles estão enganando os seguidores. Em 2021, o Conselho Nacional de Autorregulação Publicitária, a CONAR, do Brasil, multou vários digital creators por publicidade ilegal, porque subrepticiamente eles estavam vendendo uma marca. Então, o cara vira para você e começa a explanação dizendo: esse produto, se você pode usar vamos chutar lá, um cosmético qualquer, porque ele age assim, ele age assado. Quando chega no final, ele fala lá: compre, você tem 30 dias para gostar ou não gostar, pode devolver seu dinheiro, quer dizer, ele está falando o tempo todo da marca dele, mas ele só deixa isso explícito no final. Né? E às vezes eles são até médicos, né? Mas estão funcionando ali como influencers. Às vezes não são médicos, estão passando por médicos, né? São propagandas enganosas. Ele está vendendo um produto que não serve para nada e você está dando like para ele. Conclusão: o que fica por trás desse espetáculo todo? O império dos influencers é um fenômeno complexo que reflete tanto possibilidades quanto os perigos da era digital. Por um lado, democratiza a comunicação. Por outro, banaliza a verdade e transforma a vida em mercadoria. Olha bem, nós estamos falando dos influencers, são aqueles que querem ocupar uma posição, que não sejam pessoas que tenham substância para estar ali, representatividade, que possam te trazer coisas benéficas. Apesar de que existem influencers que vão te divertir, que você vai dar like para ele, você vai sorrir, ele não vai te fazer mal nenhum. E existem aqueles que são, eu nem vou chamar de influencers, porque influencer ficou cunhado uma marca. Eu vou chamar de pessoas que com o seu trabalho influenciam, porque te informam adequadamente e são pontos de referência. Então eu vou tirar a ideia de ponto de referência substancial com peso de verdade. Eu vou distanciar isso aí, vou diferenciar isso aí dos influencers. Os influencers mais com a ideia de serem coisas mais superficiais e algumas delas muito enganosas. Mas de uma maneira geral, a palavra influenciar é a mesma, né? Para o bem e para o mal. Nós estamos falando aqui mais do perigo da desinformação e do mal, mas existem os grandes influenciadores, sim. Como sociedade nós precisamos desenvolver, então aí a pesquisa vai dizendo o seguinte: como sociedade nós precisamos desenvolver a alfabetização midiática. Quer dizer, para você aprender a discernir aquilo que você está ouvindo, se te serve, se aquilo ali tem conteúdo, se aquele conteúdo é verdadeiro. Nós temos que discernir entre o conteúdo útil e o conteúdo que está te manipulando em qualquer área. Enquanto os influencers continuarem a ditar tendências, né, mais de modismo, então por isso que nós estamos situando os influencers mais como um modismo, cabe a nós consumir suas mensagens com senso crítico para ver se aquilo ali tem validade, se eles são de fato influenciadores, porque eles têm base filosófica. Lembrando que muitas vezes por trás daquele espetáculo que eles criaram ali, há interesses que não são os nossos. É uma coisa interessante porque as próprias plataformas ensinam você a mostrar o seu conteúdo com títulos que chamem muita atenção. Às vezes, quando você faz um título muito sensacionalista, eu vou dizer assim, ou que chame a atenção e prenda a atenção do indivíduo, ele desvaloriza um pouco o trabalho da gente. Porque eu acho o seguinte: o império dos influencers que eu estou usando aqui, o outro usou o império da manipulação. Realmente chama atenção para o camarada saber o que quer dizer isso, né? O influencer já ficou assim uma coisa assim como coaching, mentoria, essas coisas estão ficando assim meio desacreditadas, meio faladas demais e tudo. A gente tem que separar o trigo do joio, né? Existem pessoas que podem realmente te dar treinamentos, existem pessoas que podem realmente serem pontos de referência, influenciadores no bom sentido, para poder te mostrar um caminho, para você tomar uma informação adequada, né? Então, quer dizer, é preciso tocar nesse assunto, não de maneira espetaculosa, porque vai ficar parecendo que eu vou meter o pau, que eu vou falar o que aconteceu, e não é por aí. Eu acho que a coisa tem que estar
dentro de uma certa baliza. As referências sugeridas aqui: Byung-Chul Han, Sociedade do Cansaço; Zygmunt Bauman, Modernidade Líquida; Guy Debord, A Sociedade do Espetáculo; Yuval Harari, 21 lições para o século XXI; Noam Chomsky, com uma publicação que eu esqueci o nome aqui, mas que mais na frente eu vou falar. Agora nós vamos falar um pouquinho de um livro um pouco mais antigo, Império da Manipulação: Como a mídia e influenciadores digitais criaram uma fábrica de consenso. Agora aqui a gente já está falando daquelas pessoas que estão numa posição de influências, mas com a ideia de te manipular e te levar para um lado. Por exemplo, o Império da Manipulação, o autor é Wesley D. Gomes, de não sei de quê. Investiga como a mídia tradicional e os influenciadores digitais moldam a opinião pública, criando um consenso artificial em torno de ideias, produtos e até visões políticas. Olha bem, aqui nós não estamos falando apenas dos influenciadores digitais. Nós estamos falando, por exemplo, dos grandes jornalões, dos grandes jornais de TV, aqueles horários nobres da noite que criam, que falam sobre fatos, coisas. Tem programas que você assiste, se você sai de lá pesaroso, fala assim: nosso mundo está acabando. Por quê? Ele quer chamar sua atenção, ele quer mostrar uma determinada realidade, ele quer que você pense de um jeito. Às vezes ele mostra uma novela, às vezes até para o bem, né? Mostra uma novela onde você tem umas relações mais democráticas, mas ele sempre com aquela intenção de te mostrar aquilo, para que aquele seja um ducto de expressões para a sociedade, como se fosse uniformizar a sociedade. Então, muito mais para o mal do que para o bem, essa manipulação estudada por esse Wesley Gomes, ela visa gerar um consenso na sociedade artificial, né, em torno de ideias, de produtos e visões políticas. Até quando resolvem achar um inimigo aí, que é um inimigo de todo mundo, e às vezes a pessoa, o país, a etnia, os grupos não são necessariamente inimigos de ninguém. O livro mergulha nas estratégias de persuasão utilizadas por esses agentes, por esses veículos, mostrando como a linha entre informação e manipulação se tornou cada vez mais tênue na era digital. Com uma abordagem crítica, Gomes dialoga com teóricos da comunicação como Noam Chomsky, que é autor de Manufactured Consent, o consenso fabricado, era essa a palavra que eu estava tentando lembrar, o próprio Byung-Chul Han, que fala sobre a sociedade do cansaço, o Guy Debord, que fala da sociedade do espetáculo, para explicar como a indústria midiática e os algoritmos das redes sociais funcionam como uma verdadeira fábrica de consenso. Nós poderíamos falar aqui uma série de jornais mundo afora, não apenas no Brasil, uma série de jornais eletrônicos, ou de TV, de grandes redes de TV. Nós temos um grande exemplo aqui, que falam coisas que querem que você acredita a respeito de algumas notícias. Ele dá a notícia e dá junto a interpretação daquela notícia, né? E se você tem mais conhecimento e sabe que aquilo ali não é exatamente a cor da verdade, ele está te mostrando o fato, mas ele está elegendo o contexto a ser avaliado e a ser aceito, você percebe que ele está te manipulando. Então não é apenas na internet, tá? Isso acontece já há algum tempo, já nas redes de TV, nos grandes jornalões, e agora muito principalmente na internet, até porque as redes de TV também têm os seus portais, os seus vídeos dentro da internet. Então, a estrutura dos argumentos principais. O livro está dividido em 3 partes: a máquina de produção de consenso, os influenciadores como os novos agentes de controle e os perigos da desinformação e a crise da verdade. Vamos ler todos 3. Olha bem, o autor Gomes começa a máquina de produção de consenso. Como é que é isso? Ele começa traçando um paralelo entre a mídia tradicional e o novo ecossistema digital. Ele mostra um paralelo, ele está mostrando que aquilo ali, vamos dizer assim, transpôs uma fronteira e foi para uma outra, mas permanece. Ele argumenta que assim como os grandes veículos de comunicação historicamente filtravam o que era notícia, de acordo com a sua ideologia, os algoritmos das redes sociais e os influenciadores digitais hoje fazem a mesma coisa, mas de forma ainda um pouco mais personalizada, mais invasiva e, vamos dizer assim, até com mais cara de pau. Exemplo: o autor cita os trending topics no Twitter e os Reels no Instagram, que são frequentemente impulsionados por interesses comerciais, políticos e não por relevância orgânica.
Os influenciadores como os novos agentes de controle social. Aqui o livro explora como os digital creators assumiram o papel que antes era da mídia tradicional, mas com um agravante. Eles têm a falta de filtros éticos, porque a mídia tradicional ela ainda dourava a pílula, ela não ia tão profundamente, ela não era tão venal. E muitos desses influencers vendem desses produtos milagrosos até ideologias políticas sem qualquer embasamento, tudo em troca de engajamento e de uma forma muito antiética. Tem sido assim, não necessariamente todos, né? Exemplo, o Gomes analisa casos de coaches que prometem enriquecimento rápido, gurus de autoajuda que disseminam discursos simplistas sobre felicidade, muitas vezes culpabilizando o próprio indivíduo pelo fracasso que ele sofre porque não segue a ideia que ele está passando. Terceiro, os perigos da desinformação e a crise da verdade. Na última parte, o autor discute como a pós-verdade, que eu já mencionei, e as fake news se tornaram armas poderosas no mundo digital. Ele mostra como narrativas são construídas e distorcidas para servir a agendas específicas, seja de marcas, partidos políticos ou grupos de interesse. Exemplo, a análise de como movimentos antifascistas ganharam força através de vídeos virais de supostos especialistas sem nenhuma qualificação. Gente tomando remédio aí que dava crise renal, o cara tomava de 15 dias uma batelada daquilo ali, num script lá que envolvia 2, 3 remédios, e correndo uma série de riscos que eu não vou falar aqui, até porque não lembro. Bom, pontos fortes do livro na análise. Abordagem multidisciplinar. O autor Gomes não se limita à comunicação, ele recorre à sociologia, à psicologia, à economia para explicar o fenômeno da manipulação digital. Como o que nós estamos falando aqui é muito superficial, a gente não está falando da forma da comunicação do livro, que ele vai em aspectos sociológicos, das sociedades, da maneira como é, porque isso tudo é muito estudado. Muitos dos que aparecem ali como influencers, eles têm uma noção do que estão fazendo, ainda que seja intuitiva, né? E uma noção tanto da sociedade que eles estão trabalhando, né? Ou aqueles que ele pode conquistar dentro de um determinado agrupamento, isso já seria sociologia. A psicologia das massas, né? Como é que você consegue influir nas massas dizendo aquilo que eles querem ouvir. E economia, né? Eles têm noção de que eles sabem como é que espetacularizar um produto e chamar a atenção do produto. Então a abordagem do livro é uma abordagem que passa por essas informações. O livro também fala de coisas reais muito atuais. O livro está repleto de exemplos recentes, como a influência dos youtubers em eleições e o papel do TikTok na disseminação de modas e comportamentos, inclusive danças, o que acho até bonito tudo, mas que realmente está disseminando um comportamento. A crítica ao capitalismo de vigilância, né? O autor retorna aos conceitos de Shoshana Zuboff para mostrar como os nossos dados são usados para nos manipular. É verdade, os seus dados estão na rede, de repente você está perto de um local onde tenha uma fábrica, uma loja, uma indústria, uma coisa qualquer, e o algoritmo te acha ali, já traz um produto para você que tem a venda naquele local e diz para você está a 1 km, 2 km desse local que tem isso que você gosta. É impressionante. Então, limitações e contrapontos, falta de soluções práticas. Embora o livro aponte problemas, ele poderia sugerir mais caminhos para uma dieta midiática saudável. Olha, de repente, o cara não é um estudioso do tema, ele é um pesquisador, ele está mostrando o problema, né? É como se ele estivesse fazendo uma pesquisa assim, em torno de doenças que existem numa comunidade, mas ele não dá solução porque ele não é médico. Então eu acho que essa pesquisa aqui que diz que falta de soluções práticas, ele está querendo dizer que ele poderia procurar especialistas e tentar dar uma forma de posicionamento para as pessoas, de forma que elas pudessem se vacinar disso. Eu acho que isso não é o papel do autor, o autor não quis isso, então fica meia crítica aí. E o viés mais crítico que explicativo. Ele está dizendo que o camarada parte o tempo todo falando da manipulação, em alguns momentos o texto parece assumir que toda influência digital é maléfica, isso é perigoso, e eu fui levantando isso dizendo que existem coisas positivas no final e eu vou falar. Agora, vale a pena ler o livro? Olha, é uma leitura essencial para quem quer entender como a mídia e os influenciadores digitais moldam o pensamento das pessoas, muitas vezes sem que nós percebamos, tanto para o bem quanto para o mal.
Seu maior mérito é desmontar a ilusão de que as redes sociais são um espaço democrático e principalmente são um espaço neutro, que não são. Nenhuma publicação é neutra, revelando os interesses ocultos por trás dos conteúdos que consumimos. Nenhuma publicação é neutra. Tá? Essa aqui, por exemplo, eu estou publicando aqui um podcast, né? E eu pretendo ser o mais neutro possível, mas você percebe na minha maneira de pensar que eu tenho um viés crítico, né? Que eu estou sempre mais ou menos tentando estar vacinado de qualquer coisa que chega até mim com muita facilidade. E muitas coisas eu retiro do caminho porque acho que aquilo não vai chegar a lugar nenhum. Embora muitas pessoas saibam, né, que me conhecem, sabem que eu gosto de temas místicos, que eu gosto de temas filosóficos e tal, mas não é tudo dessas áreas que eu aceito, né? Então ele é recomendado para estudantes de comunicação, marketing, principalmente sociologia, para profissionais das próprias mídias e das redes. Qualquer pessoa que queira navegar no mundo digital com mais consciência crítica é aconselhável ele ver. Bom, então a referência aqui é o Wesley Gomes e Império da Manipulação. Agora nós vamos falar um pouquinho, muito rapidamente, sobre a fabricação de consentimento, de consensos, do Edward C. Herman e do Noam Chomsky. Esse livro ele foi publicado em 1988 e ele chama de A Fabricação de Consentimento. A economia, o termo aqui veio em português e em inglês. Parece que na atualidade que o nome dele é Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media, que é uma obra seminal dos estudiosos Edward Herman e Noam Chomsky. O livro apresenta uma análise contundente sobre como a mídia de massa opera como um sistema de propaganda a serviço de um poder político e econômico, moldando a opinião pública de forma a manter o status quo. A tese central dessa obra é que, em vez de serem veículos neutros de informação, os meios de comunicação funcionam como filtros ideológicos. Então esse aqui é mais direto, ele está ligado principalmente ao momento histórico em que as grandes redes de TVs, rádios e congêneres e jornais trabalhavam muito com filtros ideológicos, falando sobre os acontecimentos, para que você ficasse de um lado ou de outro, né? Normalmente do lado que eles pretendiam que você ficasse. Então, eram filtros ideológicos selecionando e enquadrando e até às vezes editando notícias de acordo com os interesses desse status quo, que são das elites corporativas, das elites governamentais, que eram as pessoas que estavam nos governos. Estruturas e argumentos principais desse livro. Esse livro está organizado em torno do modelo de propaganda, um esquema teórico que explica como a mídia manipula a informação através de 5 filtros. Primeiro, propriedade dos meios de comunicação. Grandes conglomerados midiáticos, como por exemplo Disney, News Corporation, Time Warner, controlam a maioria dos veículos de comunicação, ou controlavam, porque essa publicação já é um pouco antiga. Como empresas com fins lucrativos, priorizam conteúdos que não ameacem seus interesses comerciais. Exemplo, a cobertura tendenciosa de conflitos trabalhistas, muitas vezes retratando greves como prejudiciais à economia, em vez de focar nas demandas dos trabalhadores e deixar o público tirar sua conclusão. Segundo, financiamento pela publicidade. A dependência da mídia em relação aos anunciantes faz com que ela evite críticas a grandes corporações, então ela estabelece um filtro. Programas de reportagem que confrontam o capitalismo são marginalizados, não por serem necessariamente anticapitalistas, mas porque estão confrontando em determinados momentos em que o capitalismo está agindo assim ou assado. Ou nós poderíamos raciocinar também que se essa mídia funcionasse num país de esquerda, socialista e tal, que ele estaria filtrando qualquer coisa que confrontasse as teses dos partidos centrais. Bom, as fontes de notícia. A mídia depende de fontes oficiais, governos e especialistas vinculados ao poder para produzir notícias rapidamente, o que resulta em uma visão enviesada dos fatos. É verdade. Exemplo, durante a Guerra do Vietnã, a imprensa reproduzia majoritariamente a narrativa do governo dos Estados Unidos, ignorando vozes dissidentes que inclusive não tinham voz, né? Não apareciam. E o que eles chamam de FLAC, que é a pressão a críticas
pressão e críticas organizadas, né? Grupos de interesse como think tanks de conservadores pressionam veículos que divulgam informações contrárias ao sistema, rotulando-as como tendenciosas e como fake news, quando elas estão discutindo aquilo, né, que vai contra os think tanks, a ideia do mainstream. E esses caras são colocados como marginalizados, como tendenciosos, como fake news, sendo que na realidade eles é que estão discutindo com essa tendenciosidade. Exemplo, campanhas contra jornalistas que investigam corrupção corporativa. Muitas vezes em alguns países morrem muitos jornalistas por causa dessas pressões aí. Anticomunismo e inimigo comum. Aqui na sociedade ocidental o anticomunismo é muito forte, mas é interessante porque o comunismo nem existe mais, né? Mas o anticomunismo como inimigo comum. Ainda que o livro tenha sido escrito durante a Guerra Fria, o princípio permanece. A mídia continua construindo narrativa de nós versus eles, como se existisse um eles comunista que tivesse força suficiente para arguir ou confrontar o capitalismo atual, que é disseminado, inclusive em países ex-socialistas, como a própria Rússia, a própria China, que hoje em dia são países capitalistas, né? Para justificar políticas autoritárias. Então, quer dizer, eles se usam desse fantasma do chamado do inimigo comunista, como era na Guerra Fria ainda hoje, exatamente para manipular e justificar políticas autoritárias contra as pessoas, né? Exemplo, a cobertura midiática que legitima intervenções militares dos Estados Unidos no Oriente Médio em nome de combater um terrorismo fulano de tal. Bom, Herman e Chomsky ilustram seus modelos com estudo de casos como a cobertura diferenciada de assassinatos políticos, vítimas importantes como o padre anticomunista na Polônia recebia ampla atenção, vítimas que a Polônia era socialista na época, vítimas inconvenientes como religiosos progressistas na América Latina que eram ignorados ou minimizados ou chamados de qualquer outra coisa, manipulação em guerras, as justificativas para a guerra do Vietnã, para a guerra do Iraque, para a guerra lá nos Balcãs e outras, né? Outras intervenções estadunidenses amplamente divulgadas sem questionamento crítico. Pontos fortes da obra do Chomsky com Herman. Análise estrutural clara, né? Um modelo de propaganda é uma ferramenta poderosa para entender o viés midiático. Era um livro, até porque o Chomsky é um cara muito embasado, ele é baseado em evidências, né? Os autores apresentam dados e comparações entre coberturas midiáticas para provar suas teses. A temporalidade, quer dizer, não é porque ele foi escrito em 1988 que ele não é válido hoje em dia. Apesar de escrito na década de 1980, o livro permanece relevante na era das redes sociais atuais e da desinformação algorítmica à maneira de como era no momento das grandes corporações midiáticas. Limitações e críticas. O foco aqui é excessivo nos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América não são os únicos que fazem isso, né? E pouca atenção à resistência midiática. O livro não explora suficientemente alguns veículos que são independentes e também movimentos sociais que podem desafiar o sistema. Mas eu acho que o livro tem muito mais ganhos do que perda. Conclusão. Por que você leria esse livro hoje, tendo sido produzido em 1980? A fabricação de consentimento, né, é uma leitura essencial para quem seja ou quem deseja desconstruir a ilusão de uma mídia imparcial. Isso não existe. Ela pode não conseguir ser absolutamente neutra, porque todo mundo tem um viés de pensamento, mas ela ser ostensivamente parcial, porque exigia-se que a mídia trouxesse o fato, sem bordar o fato à maneira das suas ideias, o que a faz parcial. Então, é uma ilusão a gente imaginar que a mídia é imparcial. Era uma frase de fake news, algoritmos viciados e concentração. Em uma era de fake news, como a de hoje, né, algoritmos viciados e concentração midiática na mão de poucos, por exemplo, o Meta, o Google, o negócio lá do Elon Musk, a obra de Herman Chomsky, ela ajuda a entender ainda
o que está acontecendo. Por que certas pautas são amplificadas e outras silenciadas? Como a mídia legitima guerras e desigualdades? Por que o jornalismo crítico é tão raro? Né? E recomenda-se então para estudantes de comunicação, jornalismo, ciências políticas, etc. Qualquer pessoa que queira consumir notícias com pensamento crítico também é recomendado. A referência é o Edward Herman e Noam Chomsky, A Fábrica do Consentimento, Martins Fontes, aqui no Brasil. Bom, agora eu escrevi uma frase e pedi que o chatbot completasse. A frase é assim: existem, no entanto, influenciadores de peso nas mais variadas vertentes, pessoas honestas e que são líderes em seus segmentos e por isso têm seguidores. Diferenciam-se dos influencers e dos coachings, aí ele vai seguindo. Diferenciam-se dos influencers e coachings tradicionais por seu compromisso com a qualidade da informação, com a ética, com a verdadeira expertise, em vez de apenas buscar engajamento ou vender soluções simplistas. Então eu queria concluir com isso. Exemplos de influenciadores sérios e suas características. Ele fala do Átila Yamarino, que é um biólogo e divulgador científico, e ele é espetacular esse cara, tá? O diferencial dele, ele baseia-se em pesquisas científicas sólidas, ele é especialmente em virologia e saúde pública, e ele não tem nenhum viés sensacionalista. Exemplo, durante a pandemia de Covid-19, ele foi uma das vozes mais confiáveis do Brasil, ele discutia pormenores diariamente, combatendo desinformação. O Pirula, que ele desconstrói, ele é um paleontólogo e é um youtuber, né? E ele tem lá, ele trabalha com um canal de uns caras lá, o Biologia, etc. E ele desmistifica temas complexos na evolução, nas mudanças climáticas com humor, sem perder o rigor acadêmico, mas ele tem um viés assim de ateísmo e descrença que às vezes incomoda um pouco. Tem coisas que ele usa termos ou temas para desconstruir um viés que não consegue desconstruir porque não diz respeito à ciência que nós conhecemos. E não que eu não acho que ele esteja certo, mas eu acho que a forma como ele escolhe não é a forma adequada para desconstruir. Porém, ele fala muita coisa interessante. Jornalismo investigativo. A pesquisa que citou o Leandro Demore do Intercept Brasil e citou a Miriam Leitão. A Miriam Leitão eu não aceito como sendo uma pessoa séria, porque ela segue o viés do editorial da corporação que ela trabalha. Embora ela em si seja uma pessoa séria, mas ela tem um viés, como é que eu vou dizer, ideológico muito firme e muito a favor do editorial, e portanto algumas notícias saem sempre filtradas pela a maneira do editorial e dela de pensar. Então eu acho que em muitos momentos ela não traz a investigação a contento, mas às vezes ela acerta. Ela prioriza a apuração profunda e confronta o poder. Não sei se isso é verdade, tá? Tecnologia e inovação. Ele fala aqui de Rafael Coimbra, engenheiro e crítico de tecnologia. Eu não conheço, tá? Analisa produtos e tendências com transparência, sem cair no marketing vazio dos gurus da cripto ou vendedores de cursos milagrosos. Eu vou até procurar saber. Sustentabilidade e ativismo. A Natália Neri, ela mexe com moda e justiça e tal, mas ela entra também pela moda consciente, com justiça social, com embasamento, diferente dos influencers que só promovem fast fashion e em troca de patrocínios. Então, não a conheço com profundidade, né? Vamos tomar cuidado aí. O Filosofia e Pensamento Crítico, eu acho espetacular o Clóvis de Barros, que é um filósofo professor, e entre o grupo deles ali, o Karnal é bom, o Cortella é muito bom também. O Clóvis de Barros é assim, o mais afiado, vamos dizer assim, né? Os outros que eu citei aqui são bons também. Diferencial dele, ele discute com ética e a sociedade com profundidade, em contraste com os coachzinhos que andam por aí, que reduzem a vida a fórmulas de sucesso. Não falando mal dos coaches, mas alguns que se denominam trainers ou coaches. E o jornalismo científico. O primeiro, para mim, Luiz Nassif, Economia, Política e Ciências e Leis. Esse eu coloquei aqui porque o Nassif é um camarada que é um dos poucos que discute de uma maneira especificamente neutra
análises de todas as categorias, inclusive mesmo aqueles governos ou políticos ou economistas que ele discorde, ele é capaz de trazer a notícia in natura e falar os prós e os contras. E eu aprendo muito com ele. Foi colunista e membro do Conselho Editorial da Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo não é um jornal tendencioso em muitos aspectos, mas ele nunca foi tendencioso, escrevendo por muitos anos sobre economia neste jornal. Nas composições que faz dos possíveis cenários econômicos, não deixa de analisar áreas correlatas que também são relevantes na economia, como sistemas de ciência e tecnologia. Ele opina em legislação, sempre embasada à procura dos próceres de cada setor para trazer informações de peso. Gosto muito dele. Como identificar um verdadeiro líder de opinião? Ele não vende soluções fáceis. Ele tem informação e experiência comprovada. Ele reconhece erros e atualiza suas posições. Ele não depende apenas de patrocínios duvidosos. O Nassif, por exemplo, ele só depende do apoio-se dele e do Catarse. Conclusão. Enquanto o mundo dos influencers muitas vezes claudica, prioriza o espetáculo e o lucro, esses líderes mostram que é possível construir audiência com credibilidade. Eu gostaria de construir audiência com credibilidade. Não tenho a pretensão de ser influencer. Tenho a pretensão de que você venha ao meu canal para colher alguma coisa de boa e de atual e de relevante para você ficar mais instruído. Os verdadeiros pontos de referência não fabricam consentimento. Eles não querem, eles não manipulam a sua informação. Eles estimulam o seu pensamento crítico, justamente o que falta no império da manipulação, no império de alguns influencers. Referências para se aprofundar, você tem o do próprio Noam Chomsky e um documentário da Netflix que ele meio arrastado, meio chatinho, mas ele chama de Social Dilemma, que ele expõe como os algoritmos por trás dos influencers virais trabalham, tá? Bom, gente, então acabou que o vídeo ficou maior do que eu queria, mas espero ter chegado a uma boa conclusão com vocês. Deixem seu like, passe esse vídeo para frente, deixe seu comentário e até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Muito obrigado.